Estamos no ar com mais uma síntese econômica e hoje o assunto é salário mínimo. Olha só, uma pesquisa do Diese aponta que o salário do brasileiro para 2022 teria que ser quase 5 vezes maior do que o atual. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui na Síntese Econômica, recebendo Laura Pacheco. Laura, seja bem-vinda mais uma vez e vamos tentar entender qual é o índice que faz calcular que o salário seria quase, ou teria que ser, quase 5 vezes maior do que o atual aqui no Brasil. Seja bem-vinda. Olá, Jucinei, tudo bem? Mais uma vez uma honra aqui a gente poder bater um papo aqui com relação a essa questão da síntese econômica. E hoje a gente vai trazer sobre essa discrepância, né, que existe entre esse estudo apontado pelo Diese, que sugere de que o salário mínimo deveria ser cerca de 5 vezes maior do que ele realmente é, e como que é feito esse cálculo e como que é feito esse questionamento, né? Bom, vamos começar. Vamos lá então. Bora! Vamos lá então, olha só, sendo bem específico, o salário mínimo brasileiro, segundo o Diese, né, teria que ser para 2022 de R$ 5.997,14. Eu falei quase 5 vezes maior, na verdade é 4,95 vezes a mais do que o atual. Agora, antes da gente falar um pouquinho como funcionam os índices, né, para que esses cálculos sejam feitos, vamos explicar um pouquinho para quem está acompanhando a gente o que é o Diese, Laura. Certo. O Diese, ele é uma sigla, tá? E ele significa Departamento Intersindical de Estatísticas de Estudos Socioeconômicos. Então, ele é um órgão sindical. Ele conta com associados e justamente o objetivo do Diese ao trazer esse levantamento é realmente questionar o salário do trabalhador. Porque como ele tem essa questão sindical mesmo, então justamente é para fomentar a questão dos questionamentos que o trabalhador pode ter em relação nessa relacionamento entre trabalhador e o empregador. Então, o que se quer, né, o Diese, ele não é um órgão governamental, mas ele participa, assim, ele traz essa ideia de trazer um benefício para o público em geral, mas sempre já trazendo ele esse viés bem de sindical mesmo, tá bom? Então, por isso que ele é bem questionador nessa questão de, olha só como é discrepante o salário mínimo e o quanto seria justo um trabalhador receber por mês. Agora, Laura, como o Diese chega a esse número? Com base em que ele chega nesse número apresentado agora há poucos dias atrás, por exemplo? Certo. Ele pega, já que adiantando alguns entendimentos, para quem não sabe, a periodicidade desses estudos são feitos todos os meses. Tanto que esse último número que nós temos aqui é de janeiro de 2022. Como que ele faz esse cálculo? Ele seleciona ali um número de produtos de uma cesta básica, produtos do setor alimentício, que são considerados essenciais para se viver, né? O que é essencial para se viver. Então ele calcula o preço daqueles produtos e aí ele chega nesse valor do quanto seria o justo para que um trabalhador tivesse, assim, uma dignidade no sentido de ter acesso ao que é essencial. Então, é mais ou menos nesse sentido que é feito esse cálculo, de tentar trazer quanto custa uma cesta de produtos essenciais no mês para se viver. Beleza, a gente tem esse preço aqui dessa cesta de produtos. Agora, quanto que o trabalhador está recebendo realmente para poder ter acesso ao que é essencial? Então, esse é o objetivo desse estudo e também é nessa forma que é feito esse cálculo. Tanto que o nome dessa pesquisa se chama Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos. Porque é justamente feito com os alimentos considerados essenciais e básicos para que a gente consiga ter ali uma visão do quanto seria o salário mínimo mais justo para o trabalhador. Agora, Laura, você falava aqui já de cara, né? E a gente trouxe esse dado como uma discrepância muito grande do atual salário mínimo aqui do Brasil. Se a gente for fazer uma comparação com os últimos anos, por exemplo, esse valor, esse número, ele é muito superior ao que os anos anteriores já registraram, não?
Então, Jucinei, essa é a grande questão que a gente tem se deparado agora, olhando para uma análise histórica dessa pesquisa. O que acontece? A gente hoje traz esse número e pensa, meu Deus, é muito alto, é muito diferente, né? É 5 vezes maior o número do que seria preciso e do que realmente se tem de um salário mínimo. Só que quando a gente olha analisando o histórico dessa pesquisa, que ele faz a pesquisa, gente, já desde 94, tem aqui os dados disponíveis no site do Diese. Lembrando, por que 94? Por conta do Plano Real. Então ele já está trazendo aqui os valores em reais e a pesquisa, né, desde esse período. Então, quando a gente começa a avaliar uma análise histórica, né, vendo assim, bom, ok, a gente vive uma situação que é real, a gente vive aí a presença da inflação, a gente vive aí um pós-pandemia, um cenário de crise, então isso traz no brasileiro, no cidadão, essa sensação de desespero, de pensar, nossa, tá 5 vezes maior, era o que eu precisava do que é o salário mínimo. Mas quando a gente vai lá para trás, começa a olhar historicamente, eu trouxe aqui, eu comecei a avaliar os dados históricos e eu pensei, bom, vamos pensar aqui um período em que a gente tava soltando fogos. Falando que, meu Deus, é o gigante adormecido, né? A gente tá bombando. Brasil é a potência uma das potências do mundo. A gente tava animado. Ali para meados de 2010, 2011, 2009, ali a gente tava vivendo um pouco uma euforia, que o dólar tava muito baixo. A gente tava vivendo uma euforia naquela fase ali de 2010. E olha só que interessante, tá? A diferença entre o salário mínimo nominal e o salário, né, e essa pesquisa, e o que essa pesquisa aponta, era uma diferença de 4 vezes. Ou seja, mesmo naquela época em que muita gente estava soltando fogos de artifício, achando que a gente realmente era o Cristo Redentor que virou foguete, né, nessas épocas assim, a discrepância, ela era já assim, astronômica, se comparado o valor lá do salário nominal e o valor que é considerado essencial segundo a pesquisa do Diese. O que a gente quer trazer com isso, né, Jucinei? De que mesmo que a gente viva hoje, de fato, um cenário econômico bastante desafiador, essa situação dessa discrepância alta, ela já é histórica no Brasil. Então já é um padrão que a gente tem aqui e que tem sido assim, já acontecido ao longo de vários anos, desde a época, né, até nas épocas em que a gente achou que estava tudo de vento em popa, já havia essa discrepância bem alta, né? Eu até Dá para se dizer... Pode falar. Dá para se dizer que esse momento, por exemplo, está muito mais a sensação, porque a gente, como você disse, né, veio aí já de um bom período de pandemia, onde houve uma tensão muito grande na economia global, isso tudo reflete na economia local dos países, nós aqui falando do Brasil. Seria muito mais de sensação mesmo do que de fato numérica essa questão? Exatamente. Quando a gente olha para essa pesquisa especificamente essa pesquisa, tá? A gente vê que sim, que essa diferença, né, da renda mínima que a pessoa recebe, o salário mínimo e o poder de compra, essa discrepância, ela já é assim de longa data. Então, assim, de fato, é bem isso aí mesmo que eu gostaria de trazer, Jucinei, de que ela é uma sensação que não tô dizendo que ela não seja verdadeira. De fato, a gente vive um período pós-pandemia muito delicado. Mas que, sim, essa discrepância não é algo que justifica um alarde, porque é algo que já é um padrão que a gente tem historicamente aqui no Brasil, de ter essa discrepância. E uma outra coisa que nós estamos vivendo agora também é uma transição nos modelos do mercado de trabalho. Porque anteriormente, até ali meados de 2010, 2011, a gente tinha ali ainda aquela sensação de que a graduação garantiria um bom emprego, que levaria a uma carreira sólida. E hoje, nesse mundo, essa era digital em que tudo muda tão rápido, a questão dos padrões que se tinham numa construção de carreira já não são os mesmos do passado.
Então, o que acontece também na questão da pandemia? Muita gente acabou perdendo emprego, muitas coisas mudaram, muitas empresas demitiram e não recontrataram. Então, teve uma questão muito estrutural também na pandemia, que não reflete apenas na questão do poder de compra versus o quanto um trabalhador recebe no salário mínimo. Mas a gente também vive o cenário real da questão da galera que perdeu o emprego, da galera que teve os seus negócios, né, enfim, devastados por conta, né, da falta de fluxo devido à presença da pandemia. Então a gente tem outros aspectos para justificar uma possível, digamos, depressão econômica pós-pandemia. Mas essa questão específica da relação salário mínimo e salário que seria essencial não é o que embasaria de dizer o motivo de estarmos aqui, né, em desalento econômico, no caso. Tô aqui tentando explicar de uma forma mais didática possível, de que esse cenário específico é um padrão. Agora, Laura, como os brasileiros podem fazer essa leitura desses dados diante disso, né? Então, nós, de certa forma, está muito mais voltado à sensação. De qualquer forma, pesquisas dizem que o salário deveria ser quase 5 vezes maior do que é. Como é que eu encaro essa realidade de fato? Mesmo que ela seja muito mais sentimental do que se formos um pouco mais realistas, né? Como o brasileiro pode fazer essa leitura para trazer para dentro de casa? Certo. Então, essa leitura é de que essa sensação não é necessariamente pelo poder de compra, mas pelo cenário que a gente está vivendo, né? Essa questão dos negócios terem quebrado, de muitas pessoas terem perdido o emprego. Então, isso também traz essa sensação de perda. Como que ele pode driblar essa situação? É muito interessante, sabe, Jucinei, porque como a gente vive só um padrão já há muitos anos, tantas pessoas prosperaram e cresceram mesmo em meio a esse tipo de cenário. Mas o que a gente percebe que o cidadão deve buscar? A educação financeira, claro, né? Isso é muito essencial. Também ter um olhar mais clínico com relação a quais são esses produtos essenciais que são considerados nessa pesquisa. Porque também o brasileiro ainda tem muito o hábito de buscar a base da alimentação nos supermercados. Quando em realidade, até em termos de valores nutricionais e em preço, faria muito mais sentido ele buscar numa feira, em que os alimentos são mais perecíveis, precisa fazer uma gestão melhor, sim, mas ele consegue driblar um pouco mais a situação de comprar mais produtos da época, comprar produtos que estão em abundância naquela determinado período do mês ou do ano. Então, quando a gente começa a reeducar, né, o brasileiro, ele buscar uma educação financeira maior, ele consegue driblar melhor essa situação e sempre mudar essa ideia de querer repetir padrões do passado achando que ele vai funcionar daqui pra frente. Como eu falei da questão do emprego, dos negócios, o mundo está em constante transformação, em constante mudanças. A única garantia que se tem, como até a gente trouxe no episódio anterior, que a única garantia que a gente tem é que vai mudar, as coisas vão mudar. Então eu vejo que nesse cenário específico, as pessoas têm que buscar mesmo olhar para o que o mundo está demandando nesse momento, que vai fazer com que ele seja valorizado ao ponto de ter uma renda melhor. Então, fazer pesquisa, né, Laura? Oi? Fazer pesquisa. Você consumidor, principalmente já que a gente está falando de um índice que toma base de produtos do dia a dia, né, procurar fazer pesquisa na hora da compra. Eu acho que o brasileiro, quando a gente fala de educação financeira, ele precisa muito aprender essa questão de pesquisar, né, buscar alternativas para diminuir esse custo. É fato que a gente passa assim por um momento turbulento e a gente não está dizendo aqui que não, né, embora seja muito mais de sensação do que números especificamente nesse caso da pesquisa, mas a pesquisa de preço na hora de fazer as compras vai ser fundamental aí para definir inclusive a necessidade do salário que seria justo para cada família, né? É verdade, Jucinei. Muito obrigada por trazer essa parte, porque é verdade, fazer pesquisa. E também, o que eu sempre também gosto de trazer, né, pra gente já ir caminhando um pouquinho, né,
não se estender tanto. É que, pessoal, base da alimentação não é necessariamente arroz, trigo e feijão. Aprendam também a se abrir para vasto, né, número de alimentos que existem, né, para buscar aí a alimentação. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito formatada, né, do que vai botar no carrinho. Mas é bem isso, fazer a pesquisa e estar aberto a variar esse cardápio. Isso com certeza é uma excelente estratégia para o consumidor conseguir ter cada vez mais um ajuste ali melhor da cesta de produtos que ele leva, né, para a geladeira, que ele leva para sua despensa. Então também se abrir para as variedades. Isso é muito importante, porque enquanto alguns produtos vão subir, outros vão manter igual, outros vão descer, porque esse número ele faz um valor médio. Então no meio ali vai ter uns que vai puxar para cima, outros vai puxar um pouquinho para baixo, alguns produtos pode ser que estejam mais baratos. Então isso aí é importante também, a gente se abrir para as variedades. Que bacana! Laura, eu acho que o nosso bate-papo hoje foi bem interessante. A gente conseguiu trazer algumas dicas, especialmente nesse foco do valor do salário mínimo, mas também trazendo para as pessoas a importância da pesquisa de preço para poder ter um pouquinho mais de poder de compra. A gente já falava no episódio anterior também, né, sobre o poder de compra do brasileiro. Então, a necessidade e o momento em que você busca informação, você aprende sobre a sua economia doméstica em base, você já consegue também ter algum avanço no que diz respeito ao que você precisa aí para a base da sua família. Então, acho que já foi um aprendizado bem bacana. Quero te agradecer aí por mais uma participação, viu? Eu que agradeço, Gilcinei. E ó, pessoal, vamos buscar fazer mais compras na feira. Fazer a feira semanal, aprender a dialogar com o feirante, que também com certeza vai trazer bastante economia para dentro de casa, tá bom? Obrigada, Gilcinei. É sempre um prazer aqui participar do Síntese Econômica. Então, gente, esse foi a Síntese Econômica de hoje. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e aí no YouTube não deixe de acionar o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Também você pode ouvir na versão podcast lá no Spotify. Então, está convidado, nós temos um encontro marcado toda semana aqui com a Síntese Econômica.